Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, sou do curso In Loco. E hoje vamos responder uma questão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que caiu na prova do 35º Exame de Ordem, tá joia? É uma questãozinha simples que pode garantir uma pontuação única, uma oportunidade, aquela questão que você precisa para passar para a segunda fase. Então, uma questão como essa, você não pode perder, tá joia? E aqui a gente vai trazer os slides para que você possa acompanhar junto comigo, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, o que que eu sugiro para vocês? A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, é uma lei que tem 65 artigos, mas para vocês terem a dimensão da, da importância dessa lei, ela teve uma vacatio legis de aproximadamente 2 anos. Então, e só para você ter uma comparação, o Código Civil tem 2.046 artigos e teve uma vacatio legis de 1 ano. Veja como é importante essa lei. E você, lendo praticamente os 6 primeiros artigos da lei, que traz as noções básicas da lei, né, os pilares da legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, vai lhe trazer, vai abrir os seus horizontes e oportunizar a você conseguir responder mil, não diria milhares, né? Mas de dezenas de questões de concurso público também, só com essa primeira parte da legislação. E aqui, para a gente resolver a questão que a gente trouxe do exame de ordem, eu trouxe aqui o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata dos princípios norteadores da legislação, tá certo? Diz o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Primeiro, é o princípio da finalidade. Talvez, se não for o mais importante, é um dos mais importantes da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela fala ela é esse princípio da finalidade me diz o seguinte: é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou seja, precisa ter um propósito específico, um propósito legítimo, um propósito explícito que o titular tenha ciência de como os seus dados estão sendo tratados. O segundo princípio previsto na legislação é a da adequação. E o que é a adequação? É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Ele precisa ser adequado, ele precisa ser compatível. Eu estou pedindo um dado, o dado que eu estou pedindo é compatível para a finalidade do tratamento do dado? Se você fizer essa pergunta e disser que sim, então você vai entender que vai haver uma compatibilidade, vai haver uma adequação da finalidade, do tratamento de dados. Outro princípio é o da necessidade. O que é a necessidade? É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Ou seja, o dado que está sendo solicitado é necessário para atingir a finalidade pretendida? Nesse caso, a questão da necessidade está atrelada à exigência mínima, dos dados mínimos. Se for excedido, se for, porque geralmente se pede, algumas empresas ainda têm essa política e pedir tudo que é tipo de dado. Então, viola o princípio da necessidade. Outro princípio que a LGPD traz é o princípio do livre acesso. É a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e o tratamento do tratamento, bem como sua integralidade dos seus dados. Ou seja, é você, o do titular de dados, ter acesso
do controlador o acesso aos dados, né? Os dados dos titulares, tá certo? Sobre sobre a forma de como os dados estão sendo tratados e a duração do tratamento. Sei lá, tratamento, os dados vão constar na base de dados por um ano, vai haver compartilhamento ou não dos dados com outras empresas, enfim. É preciso que esses dados estejam disponíveis de forma facilitada e gratuita para o titular de dados. Outro princípio é a qualidade dos dados. Ela está correlacionada à garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Ou seja, aqueles dados estão atualizados, aqueles dados estão claros, estão corretos, ou seja, estão íntegros. Então, é outro princípio também muito relevante constante na Lei Geral de Proteção de Dados. Outro princípio é o da transparência, que também está. Vejam que está tudo praticamente interligado, os princípios da LGPD. Então, se você entender essa essência, você vai conseguir resolver de uma forma mais tranquila, sem maiores dificuldades, no primeiro momento, a, as questões que você se deparar, tá certo? O princípio da transparência é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Ou seja, a forma, o modo, as informações precisam ser claras, precisam ser transparentes, né? Sobre a realização do tratamento de dados, tá certo? Outro princípio é o princípio da segurança, que diz a realização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Ou seja, está ligado às questões mais técnicas que vai estar interligado com o princípio da prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, veja que, como eu disse, tudo interligado. O outro princípio é o princípio da não discriminação, que é a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Ou seja, você não pode pegar seus dados para fins discriminatórios, né? Ou abusivos. E o 10º princípio que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Esses três últimos princípios, como vocês podem ver, eles estão praticamente interligados. A prevenção, perdão, os quatro últimos, né? Segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e a prestação de contas. O ônus de comprovar a forma que os dados estão sendo tratados, está sendo observado, é do controlador, tá certo? E com isso, meus amigos, só com esses princípios, a gente já consegue resolver a questão que foi cobrada no exame de ordem. A questão 35 da prova branca do tipo 1 do exame de ordem, que foi aplicada em 3 de julho de 2022, ela disse o seguinte: inclusive é uma questão muito corriqueira na prática, né? Quantas pessoas já não se depararam com esse tipo de situação? Vamos lá. Raquel resolve sair para comemorar sua efetivação como advogada no escritório em que estagiava e se encontra com seus amigos em um bar. Logo, ao entrar no local, o garçom a convida para realizar um breve cadastro a fim de lhe fornecer um cartão que a habilitaria a consumir no local. Ao realizar o cadastro, Raquel se surpreende com as inúmeras informações requeridas pelo garçom, a saber, nome completo, data de nascimento, CPF, identidade, nome dos pais, endereço, e-mail e estado civil.
A gente já vai discutir, tá certo? Inconformada, a Raquel se recusa a fornecer os dados, alegando haver clara violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao que o garçom responde que, sem o fornecimento de todas as informações, o cartão não seria gerado e, por consequência, ela não poderia consumir no local. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Veja, você não precisa a fundo ter estudado a Lei Geral de Proteção de Dados, mas só com um bom senso você poderia perceber que houve um excesso na cobrança de tais informações, né? Nome dos pais, endereço, e-mail, estado civil, ou seja, qual princípio violaria praticamente aqui? Seria o princípio da necessidade, finalidade e da adequação, né? A finalidade, houve a exposição dos motivos de forma expressa, né? Para que iria pedir o dado pessoal do nome dos pais? Para qual finalidade? Não foi, o garçom não informou, né? Adequação, houve uma compatibilidade, né, dos dados solicitados para a finalidade pretendida de consumir no bar? Não. Mas o principal para essa questão é a necessidade, que seria a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, né, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades dos tratamentos dos dados. Então, com isso, a questão se torna bem mais simples de ser respondida, né? Vejamos as alternativas. É válida a coleta de tais dados pelo bar, haja vista que foi requerido o consentimento expresso e destacado da consumidora. Não, não é inválido, porque primeiro não houve a explicação dos motivos de exigir, por exemplo, o nome dos pais e o estado civil, né? Então, viola, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. B. A coleta de tais dados pelo bar é regular. Como a gente viu, não é regular, uma vez que não constitui dados sensíveis, o que inviabilizaria o seu tratamento. Veja, então, como eu disse, não é regular, já viola essa questão. O fato de não ter sido solicitado dados sensíveis não é motivo suficiente para dizer que não há violação ou que o bar agiu de forma correta, né? C. É válida a exigência de tais dados, pois trata-se de política da empresa, no caso do bar, não cabendo à consumidora questionar a forma de utilização dos mesmos. Não, não é válida essa exigência, porque o bar não explicou a finalidade para que estava sendo solicitado os dados em excesso, né? No caso, por exemplo, como disse, nome dos pais, endereço, e-mail, estado civil, data de nascimento, né? E, por fim, a letra D. A exigência de tais dados viola o princípio da necessidade, pois os dados requeridos não são proporcionais às finalidades do tratamento de dados relativos ao funcionamento do VAR, ou seja, é a nossa alternativa correta. Então, pessoal, é uma questão relativamente simples, caiu no 35º exame de ordem, pode ser que caia, seria uma aposta nossa cair nos próximos exames de ordem. Não só nos próximos exames de ordem, como é uma tendência forte de cair nos concursos públicos. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa breve aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.